Há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Graça e paz, meu povo abençoado, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui, venho apresentar a vocês o meu devocional do dia e venho aqui compartilhar com vocês mais essa palavra do Senhor, mais esse versículo maravilhoso, mais um tempo sobre nossas vidas. Hoje a gente vai falar sobre esse versículo que é tão conhecido, né? Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas a gente vai aprender um pouquinho mais o contexto de tudo isso, aprender sobre o que Deus estava querendo falar com tudo isso. Aqui é um capítulo em que Salomão fez, né? Para quem não conhece, Salomão foi um dos homens mais ricos e mais sábios que já existiram na face da terra. E foi Deus quem deu sabedoria a ele. Quando a gente mostra lá naquele devocional que a gente fez sobre o templo, quando Salomão apresenta o templo, dedica o templo ao Senhor, Senhor ouve a oração dele, vê a devoção dele e o abençoa, pede para que ele deseje algo, um desejo do coração dele, e ele pede apenas sabedoria para que ele possa cuidar do povo do Senhor. E é isso que às vezes a gente tem que pedir, né? Às vezes não, sempre temos que pedir muita sabedoria para cuidar daquilo que o Senhor nos entrega. Como eu falo, os nossos filhos, a gente tem que pedir sabedoria ao Senhor para que a gente possa cuidar e possa direcioná-los. Quando aprendemos a respeitar a estação em que estamos vivendo, tudo flui, tudo vai na direção certa. Em Jeremias mesmo fala isso, até as andorinhas, os corvos sabem o tempo certo, a sua estação de voar. E nós, que somos o povo do Senhor, que temos muito mais inteligência, não obedecemos a nossa estação. Então aqui a gente vai falar sobre isso, que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Aqui fala tempo de nascer e tempo de morrer. A gente tem uma data determinada. Eu falo que Deus pode acrescentar sim em nossas vidas, porque tem gente que abusa, né? Tem gente que abusa da sorte. Muitos abusam do seu corpo, abusam do que o Senhor entregou e acabam encurtando a vida. Mas Deus determinou nossos dias, desde que nós nascemos, desde que nós fomos sonhados por Ele. E aqui fala muito isso. Eu lembro muito esse versículo quando eu estava com os meninos internados na UTI. Os gêmeos nasceram prematuro e Deus me deu essa palavra lá na UTI, que há um tempo de nascer e um tempo de morrer. Quando ele falou isso, eu no contexto todo, eu estava numa gestação que eles nasceram prematuros, só que era para eles aguentarem mais um pouquinho, mas o médico falou, não, vamos tirar, eles vão nascerem bem, eles vão já estar num estágio bom, só que só Deus sabe, só Deus vê, mesmo que hoje em dia a gente está tudo avançado, não dá para entender. Então, Deus sabia o tempo certo deles nascer. E então é bom a gente respeitar o tempo que o Senhor deu. Talvez não teria sido aquela data exatamente que eles deveriam ter nascido. Mas por uma indução humana, ela acabou sendo naquele dia. Então, Deus me fez entender que aquele não era o tempo certo dele nascer. Então, deles nascerem, então, é por isso que eles iriam ficar esse tempo, precisavam desse tempo na UTI, para aprenderem, porque na barriga que eles aprendem a respirar, a médica, a fonoaudióloga, na época, ela falou assim, faltava só uma semana para eles aprenderem a respirar. E essa uma semana fez falta para eles. Então, Deus sabe, cada semana na criança no ventre, é importante, cada semana ela aprende algo novo. E assim a gente tem tempo certo de plantar, tempo certo de arrancar e tempo de curar aquilo que a gente feriu, as nossas feridas, há um tempo de cura. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Há tempos na nossa vida, há tempos que a gente vive angustiado, há tempos que as aflições vêm, mas há tempos de alegrias, de muitos sorrisos, e a gente deve aproveitar, porque tem gente que fala assim, não, eu não vou sorrir muito, eu não vou ser muito feliz, eu não posso me dar esse luxo,
Não, a gente tem que aproveitar cada dia que o Senhor nos dá. Respeitar o tempo que a gente está angustiado. É normal a gente ficar angustiado, ter os dias difíceis. Todo mundo tem, somos seres humanos, somos falhos. E a gente deve respeitar esse tempo. Mas é um tempo, não é todo o tempo, é um tempo. Eu falo para todo mundo que o deserto é uma passagem, não uma morada. Então, devemos entender que há um tempo, sim, de nós entristecermos, mas um tempo significativo. Tem que ser algo para produzir uma mudança, algo que vai fazer a gente refletir sobre o que estamos fazendo, ou algo que não esteja na direção de Deus. Então, há um tempo de refletir. Tempo de procurar e tempo de desistir. Há tempo de desistir, tem coisas que desistir é normal. Às vezes desistir de algo, de um trabalho, desistir de algo, de um sonho, é o começo de uma nova jornada, de um relacionamento, talvez desistir daquele relacionamento abusivo. No versículo 7 a gente vê tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Eu falo muito isso para as minhas amigas, eu sou muito quieta quanto a isso. Eu analiso muito o tempo de falar as coisas que eu devo falar. Eu pergunto ao Espírito Santo, ao momento? É o momento, porque às vezes, mesmo um testemunho bom, você tem que saber o momento certo de falar. Porque às vezes aquela pessoa não está preparada para ouvir, não vai ser é que nem a parábola do semeador. Você semeia no tempo errado. E o mesmo você fazendo aquilo que é certo, acaba se tornando errado, acaba não se tornando um tempo certo. O tempo propício, o tempo, porque a gente vai imaginar algum agricultor, o agricultor ele respeita o tempo de tudo, o tempo de plantar, tempo de colher, tempo de arar a terra, tempo de preparar a terra. Então a gente tem que entender isso também, que há um tempo para tudo, para calar, um tempo que a gente se cala, para que só o Senhor fale, um tempo de falar, há um tempo certo para falar. Não é na hora que você... Eu falo muito para algumas amigas, eu falo assim, cuidado, até com o que você fala para mim, cuidado. Porque nem sempre talvez eu esteja preparada para ouvir o que você quer naquele momento. Então, sempre tem um tempo de você ficar calada. E na hora que concretizar, você fala. Aí você fala assim, Espírito Santo, agora eu tô liberada para falar? Aí você fala, você conta todo o testemunho, conta todo o trajeto, tudo o que você passou. Então, há um tempo para tudo, né? Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Tem aquele tempo de tranquilidade. Eu falo, hoje mesmo eu vou falar pra uma amiga, eu falei assim, eu tô num tempo de paz, que eu tô querendo tranquilidade, que eu tô querendo viver o que o Senhor falou para mim. Descansa, filha, descansa, que esse é o momento de descansar, de aproveitar. E no versículo 11 a gente fala, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração o homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. A gente jamais compreenderá o que Deus faz. Jamais queremos compreender coisas, mistérios que só Deus pode nos responder. Tem coisas que é só Deus. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar enquanto viver. O bem enquanto viver. Isso é o melhor conselho, gente. Viver feliz e querer praticar o bem. Fazer o bem para os outros. Não há nada melhor, mais satisfatório do que você fazer bem ao nosso próximo. As pessoas têm muito a mania de achar que elas estão aqui e elas querem ser servidas. E o real sentido da nossa vida é servir ao nosso próximo. Faz muito mais propósito, faz muito mais sentido quando a gente serve ao nosso próximo. Nosso filho, nosso esposo, nosso ente querido, um amigo, um vizinho. Isso é o sentido da nossa vida. Servir ao nosso próximo, fazer o bem. Porque tudo que a gente faz com bem, a gente ganha bem. Tudo que a gente faz mal, a gente vai e volta para a gente o mal. Número 13. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Gente, comer bem é um presente de Deus. A gente deve valorizar o alimento da nossa mesa, consagrar ao Senhor o alimento da nossa mesa. É nada melhor do que Deus quer que a gente se alimente do melhor dessa terra, que a gente viva o melhor dessa terra. Ele quer que a gente seja recompensado por aquilo que a gente luta. As pessoas acham que esse jogo de tigrinho, jogo das coisas,
Acham que tudo que vem fácil é maravilhoso. Gente, tudo que vem fácil vai fácil. Esquece isso. A gente tem que ser recompensado pelo nosso trabalho, pelo trabalho árduo, pelo trabalho que a gente faz, que sai o suor de nós. Isso sim é uma recompensa. Isso sim é válido na nossa vida. Agora a gente querer coisas fáceis, tudo vai fácil. Tudo que denigra o nosso caráter, denigra o caráter de Deus sobre nós. Então devemos entender isso, que o trabalho é satisfatório, o trabalho, a gente tem que sim trabalhar, tem que sim fazer as coisas. Deus não gosta desse negócio de mordomia, de achar que você precisa ficar deitado o dia inteiro. Não, meu querido. Deus quer, ele fala na tua palavra, todos que fizeram algo na vida precisou de trabalho, precisou de esforço. Então nada vem sem esforço. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre, e isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Nós temos que temer ao Senhor. Nada melhor do que temer ao Senhor de tudo que Ele tem feito. Ter temor ao Senhor é reverência, é soberania sobre nossas vidas. Aquilo que é, já foi, o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Aqui Salomão ele começa a ver sobre as injustiças que acontecem, né, na terra. Ele fala: no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão ainda mais impiedade. O justo e o ímpio Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Nada fica impune nessa vida, gente. Pode o tempo que for. O tempo pode passar, o tempo que você fala assim: meu Deus, como que aquela pessoa consegue prosperar? Como que aquela pessoa que faz tão mal, as pessoas conseguem ter tantas coisas ruins? Como? Às vezes a gente fica assim, indagando tanto quanto a isso. Mas tudo, gente, tudo tem um fim. Então, nesse capítulo a gente aprendeu que não há nada melhor nessa vida do que temer ao Senhor, do que viver bem com o Senhor. Viver no nosso tempo certo, na nossa estação certa, respeitar o nosso tempo, respeitar o que o Senhor tem feito por nós, respeitar a estação em que estamos vivendo. Não adianta a gente querer lutar contra isso. Não respeitar é a mesma coisa de que agora a gente está numa época muito de frio, eu querer sair de biquíni lá fora. Não é estação para isso. Não é estação, eu vou sofrer. Quando a gente luta contra a estação que a gente está passando, a gente sofre mais ainda, a gente fica focado mais ainda, então a gente deve viver a nossa estação. Eu falo muito isso, que eu agora com as crianças, estou em casa com as crianças, eu trabalhei muito, mas agora a minha estação é ficar em casa, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa, eu estou respeitando a minha estação, o meu momento, e isso é maravilhoso, saber que eu estou respeitando esse tempo, poder viver com os meus filhos, respeitar, ver eles crescerem, estar em cada momento deles, na formação de cada um de seus caráteres. Então isso é maravilhoso, eu estou respeitando o meu tempo. E mais para frente eu vou ter um tempo onde que eu vou estar sozinha com meu esposo, que eu vou poder talvez trabalhar, que eu talvez retorne a fazer as coisas que eu gosto mais. Então há um tempo para todas as coisas. Então se eu fico questionando ao tempo que eu estou vivendo agora, é pior para mim. Eu não vou viver a vida, o dia que eu preciso verdadeiramente. Eu não vou estar vivendo honrando ao Senhor. Não. Eu vou estar brigando com aquilo no momento que o Senhor me deu. E a gente vai sofrer. Eu vejo tantas mães sobrecarregadas, tristes, desanimadas, mas porque estão vivendo contra a sua estação, contra o momento. Estão amarguradas porque estão amamentando e falam: gente, é uma estação, há um tempo e esse tempo vai passar. E depois você vai sentir falta desse momento porque não aproveitei esse momento verdadeiramente. Porque eu não vivi com amor, com dedicação a esse momento. Então a gente deve respeitar a estação que a gente está vivendo. Respeitar esse tempo de calmaria, respeitar o tempo que você está se dedicando ao seu filho, ou o tempo que você está trabalhando, que você precisa trabalhar. Respeite o seu tempo, respeite o seu momento. Não queira lutar contra isso, não queira lutar contra a vontade de Deus sobre a sua vida. Fica esse devocional para vocês. Espero que tenha sido uma semente lançada, que vocês venham aprender, venham praticar essa palavra, e venham se questionar: Senhor, em que estação eu estou vivendo?
Como eu posso te honrar nessa estação, nesse tempo? Como eu posso viver verdadeiramente nesse tempo que eu estou vivendo agora? Como eu posso estar vivendo feliz nesse tempo agora? O que eu posso aprender nesse tempo ou nesse momento agora? O Senhor quer me ensinar. Há um tempo para tudo, para aprender, para ensinar, para falar, para tudo. Então não questione esse tempo a Deus. Senhor, eu não quero viver no meu tempo, mas sim no teu. Qual é o seu tempo? Me ensina a ter paciência, me ensina a ter misericórdia nesse tempo, me ensina a ser fiel ao Senhor nesse tempo que eu estou vivendo agora, para que eu possa colher, que eu possa plantar e colher bons frutos desse momento futuramente. Então, faça esse questionamento. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, eis-nos aqui, Pai, diante de Ti, Senhor, para lhe dedicar todo o nosso tempo, lhe dedicar nossas vidas, Senhor. Dedicar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigada pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, aquela palavra que nos ensina, nos capacita, nos direciona para viver o teu tempo, viver a tua estação. Nos direciona a esse tempo, Pai. Dê-nos sabedoria para viver conforme a tua vontade. Dê-nos sabedoria para honrar esse tempo, essa estação que estamos vivendo, para a honra e tua glória, Pai. Que a gente seja direcionado através da tua palavra, que a gente não venha lutar contra nossas armas, com as nossas armas, mas que sim com as suas. Que a gente venha ser capacitado nesse tempo de espera, ou num tempo de luta, ou num tempo de tristeza, um tempo de luto, um tempo de alegria, que a gente venha viver verdadeiramente com intensidade cada momento. O Senhor possa nos ensinar, nos ajudar a viver o teu tempo, Pai. É isso que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada por fazerem parte desse devocional. Muito obrigada para aqueles que estão assistindo os vídeos. Eu agradeço de todo o coração, todo o feedback que eu ando recebendo. Muito obrigada. Que essa palavra venha ser semente no seu coração e que venha frutificar e dar muitos frutos. Fiquem com Deus e até a próxima.